Nós estamos tratando sobre a Revolução Industrial, né? Ainda só dizendo para vocês, dentro daquela questão do contexto, né? Contexto histórico do iluminismo. Esse iluminismo, então, provocou uma série de alterações na sociedade, alterações no campo da ciência, alterações no campo da política, a forma de governo dos países, por exemplo, que passaram a não aceitar mais o absolutismo, e a forma também agora, especificamente, de produzir, né? A forma de produzir. E aí isso altera a estrutura da sociedade, né? E essa alteração da estrutura da sociedade incorreu numa situação econômica, propriamente dita, que é um desdobramento, uma evolução do liberalismo. Porque nós já entendido o liberalismo, né? Na situação econômica, da questão da riqueza das nações, que são os produtos, e o que manda nessa questão é o próprio comércio, é o próprio mercado, né? E esse mercado sob o controle dos burgueses, que são eles, que são os comerciantes no primeiro momento, depois passaram a ser os próprios donos das fábricas, né? Quando os burgueses eram comerciantes somente, é porque eles não eram donos do meio de produção. Porque o meio de produção, quem era dono era o senhor feudal. O único meio de produção que existia era a terra. Então era só o senhor feudal, dono da terra. Os burgueses eram tipo aquele que recebeu toda a capital da terra, né, professor? Na verdade, ele era um servo, né? O burguês, para começar, ele era um servo, só que era um servo um pouco diferente dos demais, uma vez que teve a inteligência e a astúcia de começar a fazer o comércio, né? Estabelecer o comércio. E aí nós temos, então, a classe burguesa que nasce no contexto feudal. Só que o contexto feudal está lá antes do século XVI, né? Agora nós estamos aonde? No século XVIII. Então já se passaram uns 300 anos e essa nova classe, esses burgueses foram se reconfigurando. Eles passaram por uma fase de ser funcionários do rei, né, a partir do mercantilismo, e depois eles começaram a se tornar independentes desses reis e formando aí uma nova configuração, né? E especificamente nós estamos conversando agora sobre a Revolução Industrial propriamente dita. Calma aí, professor, na história foi quantos? Na matéria história, foram quantas revoluções? Só uma ou teve mais? Só duas. Né? Só que... Porque eu fiquei sabendo pelo senhor que história e geografia é diferente, porque geografia teve várias. Então, como a geografia definiu isso, Gustavo, a história também tem que contar sobre isso, entendeu? O fato da geografia definir essas 4 revoluções industriais, e talvez está dizendo que tem até mais que isso, já se tornou um fato histórico. E aí o tema da aula de hoje, inclusive, nós vamos falar sobre essas 4 revoluções industriais que a geografia fala. Não quer dizer que é o ponto de vista da história, mas quer dizer que existe alguém falando disso e nós, a partir da história, nós estudamos também o que esse pessoal fala, certo? Então, ou seja, por mais que eu falei para vocês que em história nós só consideramos 2 revoluções industriais, nós na aula de história vamos estudar o que eles estão falando, que tem 4 revoluções industriais, né? 4 ou mais. Até a 4ª ainda não está bem definida ainda, mas a gente está citando isso no texto da aula mas por que na história se só considera 2 revoluções? Por quê? Porque para a gente determinar um marco histórico, uma mudança na história, tem que ser uma coisa muito importante, tem que ser uma coisa que faz a diferença grande. Marcou. E, no entanto, a única coisa que a gente viu na história que fez uma diferença grande foi o seguinte. Primeiro ponto, o que movimentava a máquina era o vapor, certo? Era o combustível, o vapor inicialmente, depois o combustível óleo, gasolina, óleo diesel, gasolina, e depois até a eletricidade, certo? E o outro item é o material que se usa na produção, que foi, no caso, uma alteração muito grande, que foi a utilização do ferro, entendeu? Do metal, propriamente dito, na indústria. Então, a história entende que teve a primeira Revolução Industrial, na questão do vapor, né? E depois, na hora de cuidar do ferro. De lá para cá, a partir da história, a gente não vê alteração assim que dissesse, não, agora nós temos uma outra Revolução Industrial, ou agora nós temos uma outra. Professor, mas se a gente parar para pensar bem, a gente pode estar bem perto de uma próxima revolução, né, professor? Porque a gente está evoluindo muito.
Não, porque aí tem as tecnologias aí, no caso, a tecnologia da comunicação, né? As biotecnologias, possibilidade de implantar chip aí na sua cabeça ou qualquer coisa assim, né? Então, são situações que podem definir ou determinar uma nova revolução industrial. E a geografia já parte desse pressuposto, né? Professor, o Elon Musk é um exemplo disso, por exemplo, ele está fazendo umas indústrias aí para levar turismo para espacial, é uma coisa muito interessante também. Pois é. E, professor, Então, a aí você tá falando aqui, professor, curiosidade que Elon Musk fechou um contrato com a NASA há poucos dias atrás, que ele tinha 4 foguetes. E aí a NASA falou, se qualquer um desses foguetes aí conseguir assim, sair tudo tranquilo e conseguir ir para o espaço e voltar, a gente vai conseguir assinar um contrato com você. Aí soltou o primeiro, não deu certo. O segundo não deu certo. O terceiro não deu certo. E o quarto deu certo e ele fechou um acordo bilionário com a NASA. Tecnologia, né? E muito dinheiro envolvido, né? Sem dúvida. Muito, 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 muito. Pessoal, obrigado aí por terem ligado a câmera já. Só falta 2 ligar para mim poder mudar a configuração aqui para facilitar o meu negócio depois. Obrigado, Maria Tereza. Mais um. Tem mais um? Eu não tenho câmera. Eu já vou, não tenho câmera. Tem que liga para mim. Eu mexo na configuração, depois desliga de novo. Mas é porque se não ligar, aí não tem como eu mudar minha configuração. Eu já vou ligar aqui, peraí. Que aí eu resolvo aqui. Liguei. Mas alguém Eu não desligou. tenho câmera, professor. Eu já justifiquei na diretoria. Não tem problema. Eu só tô falando aqueles que de fato pode ligar, né? Quem não puder, aí não adianta. Beleza. Já deu aqui minha configuração. Obrigado por terem ligado. Porque deixa eu explicar para vocês. Existe um negócio chamado RPN. Eu esqueci qual que é a sigla, mas determina que em reunião online só pode aparecer 9 câmeras ligadas, entendeu? Mas aqui no Teams a gente coloca uma galeria grande e aparece para mim até 49 câmeras ligadas, entendeu? Só que lá na gravação só vai aparecer 9, né? Aí vai alternando esses 9 aí. Agora aqui eu abri, né? Apareceu todos que estão com a câmera ligada. Na verdade já estavam ligados, mas eu tô com alguns probleminhas aqui no meu Teams. Eu já percebi isso, né? E aí eu vou colocar aqui para vocês no grupo lá do 8º ano, né, o nosso print aí dessa nossa participação nesse momento inicial aqui. Gente, lembra de uma perguntinha que vivem fazendo para mim quando termina a aula? E eu sempre dou a mesma resposta. Qual que é a perguntinha? Vocês lembram? A chamada, né? Então, ou seja, a partir de hoje, eu vou precisar que vocês façam essa pergunta novamente, tá? Porque a partir de hoje a gente vai mudar o esquema do registro dessa chamada. Eu vou ter que fazer alguns relatórios específicos, porque a frequência aqui na aula online vai gerar... já acontece isso, né? Mas gera nota, entendeu? Então, ou seja, aqueles que estão frequentes na aula online, a gente vai, então, pontuar. E aí eu preciso de fazer agora a chamada a partir de um outro link, de uma forma diferente, para mim fazer os gráficos no final. Vai ser pelo Forms, professor? Vai ser pelo Forms, entendeu? Mas aí dentro da aula, em algum momento, eu vou colocar o link aí no chat daqui da reunião. Aqueles que não tiverem chat na reunião, vai mandar um pontinho no meu privado WhatsApp, eu mando lá para ele, e aí faz a chamada. E se por acaso, durante a aula, eu perder aí o fio da meada e esquecer de mandar dentro da aula, aí vocês, por favor, lá no final, professor, e a chamada. Entendeu? Que aí eu mando e a gente organiza desse jeito, certo? Então, a chamada vai valer apenas dentro da aula, ou até no máximo no final da aula. Eu vou pôr no chat aqui da reunião, e se caso não tiver funcionando o seu chat, aí você manda no meu WhatsApp. Não, eu não pensei nesse negócio de palavra-chave, não. Professor, só que o link só vai estar aberto aqui durante. Quando terminou a aula, eu vou fechar ele. Aí não tem como ninguém entrar, assinar depois, entendeu? Por isso que eu dispensei essa questão da palavra-chave. Sim, Maria Eduarda. Tá com a câmera ligada? Porque lá no print já não apareceu, não. Estou te vendo aqui. Agora eu não sei se você está com filtro eletrônico ou se você está muito bem maquiada, mas de todo jeito tá bonitinho. Maquiada mesmo, obrigada. Professor. Sim. Professor, meu dentista é 4h40. Aí eu vou ter que sair da aula 4h30 para me arrumar, trocar de roupa. Só que aí é rapidinho, eu vou e volto para aula do senhor. Certo.
Pessoal, então vamos dar prosseguimento aqui aos nossos trabalhos. Eu vou projetar aqui a tela como a gente quase sempre faz, a tela aqui do blog, né? E a gente vai analisar alguns textos e analisar algumas informações que são pertinentes para o momento da aula de hoje, certo? Então, o título que eu coloquei na aula de hoje é Consequências da Revolução Industrial. Na aula passada foi a Revolução Industrial. Alguns elementos que fazem parte do conceito, né? Nós tivemos 2 dias na aula passada. Veja que essa tarefa da aula passada, desculpa, a aula passada não tem tarefa, certo? Não tem tarefa para casa. A aula de hoje tem tarefa para casa, tá? E é uma tarefa que a gente precisa anexar no portfólio. Vamos lá no finalzinho para a gente dar uma olhada, viu? Aqui, ó. Clica aqui para realizar atividade e atividade de portfólio. Você tem até sexta que vem para fazer, tá? Sexta da semana que vem. Essa sexta agora nós vamos continuar esse assunto. E quarta que vem é feriado e a gente vai encontrar de novo só na outra sexta-feira. Certo? Vem, Luiz. Professor, quarta é feriado? Hoje a gente vai... Qual vai ser o conteúdo de hoje? Consequências da Revolução Industrial. Tá. Professor, Certo? já pode fazer essa atividade hoje? Eu tô com a mão levantada, professora, para ler, justamente para ler. Ótimo, ótimo. Certo? Professor, pode fazer essa atividade hoje? Assim que vocês quiserem. Aí tem o blog aí, o texto para ler, né? Professora, e aí vocês podem se organizar. Tá. Então, meninos, aqui vamos para o texto. Vamos começar hoje de uma forma um pouquinho diferente. Eu queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem desse menino aqui, certo? Vocês estão vendo aí. Tenta olhar os detalhes aí dessa imagem, os elementos que vê. E eu queria que alguém descrevesse essa imagem, assim, o que eu estou vendo aqui. Aí só fala no áudio. Sim. Eu posso escrever? Ah, tá. Por favor. Pelo que eu consigo perceber, bem na antiguidade, nem tanto, mas eu acho que deve fazer uns 200 ou 150 anos. Ali parece que é uma roda de fiar, parece. Esse menino parece ser uma criança pobre, porque ele está sem calçado, com a roupa bem degradada. O lugar parece ser um lugar bem antigo. E aquilo ali eu não sei se é algumas estatuazinhas ou se é algumas coisas de argila, professor. Algodão. Professor, eu posso dar a minha concepção? Eu acho que ele é um menininho artesão, pelo jeito aí, professor. Ô, Luiz Paulo, aonde você está vendo a estátua que você achou que é argila? O que? Descreve ela aí pra gente. Na esquerda, aonde ele tá pondo a mão. Parece estátua. Ah, tá, ok. Depois a gente... São algodões. Vai lá, Gustavo. Professor, na minha concepção, eu acho que ele é por exemplo, um artesão, pelo que eu tô vendo aí. Com todas essas características que o Luiz Paulo falou, mas parece que ele realmente está tecendo alguma coisa, professor. Certo. Aquilo ali, na verdade, professor, para mim está parecendo panos ou linhas, não sei. Certo. Professor, aquelas rodas ali, eu não sei explicar direito, mas ele basicamente faz tipo esses fios de algodão. Aí ele tá enrolando esses fios ali. Aham. Professor. Pois é. Sim. Eu também tô... Eu acho que ele, pelo que vi aí, ele não tem calçado, tá com a roupa degradada, ele deve estar fazendo algum trabalho infantil aí nessa máquina, porque ele não tem dinheiro. Sim. Certo. Ótimas colocações, todas elas muito pertinentes. E aí a gente pode agora utilizar aqui algumas explicações, né? Vocês viram que essas rodas, se você já deve ter visto as não sei se é roca ou roda de fiar, que as mulheres, principalmente mulheres, o homem também faz isso. Então ela bate com o pé, a roda gira e aí ela vai passando, né? O fio, vai tecendo o fio de algodão. Ela pega o algodão e essa roda ela serve para girar, para ir torcendo o fio de algodão e ela faz novelos e novelos de fio de algodão. Vocês já viram isso, né? Alguém já viu isso alguma vez, Professor, não já? acho que... Eu já... Professor, na casa da minha mãe tem. Então, olha aqui, deixa eu só colocar uma coisa aqui, tipo, mulher fiando, porque tá fazendo fio, né? Por isso que é o nome que se dá. Então, aqui você tem alguma imagem, vou colocar essa imagem aqui só, para a gente ver a imagem. Poderia colocar o vídeo sem problema, mas eu quero só pensar aqui na imagem. Tá vendo essa imagem?
Então, Sim, vocês já senhora. viram essa situação. Então, olha, tá vendo o pezinho dela aqui? Esse pezinho dela aqui, ela vai pedalando, né? Como se pedalasse aí uma bicicleta, e essa roda vai girando, e enquanto vai girando, vai fazendo o fio. Olha só essa outra aqui, tá vendo? Quantos fios essa senhora já teceu? Olha aqui, tantos fios. Agora, o que acontece? Depois de posse desse fio, aí tem uma outra máquina, que é o tear, certo? O tear. E vai produzir tapetes ou roupas, professor, através O desse fio. tecido, né? O tear faz o tecido, tá vendo? Olha só aqui. Tem esse tear que é totalmente manual, tá vendo? Aí ela vai pegando, tá aqui o novelinho de linha do lado, tá vendo? Ela vai passando a linha para lá, passando para cá, passando para lá, passando para cá, e vai cruzando o processo até você ter o tecido, certo? A minha avó faz isso até Certo. hoje. Mais alguém falou meu nome enquanto eu estava falando aqui? Eu queria falar, professor, que o muladeiro ou a pecuária, se não me engano, ele sempre tem aquelas atrações. Normalmente sempre tem algumas senhoras e crianças, adolescentes, naqueles carros que passa com essas coisas, se eu não me engano, com essa roda de fiar. Isso é visto como atração, como uma coisa muito antiga, como quando o Luiz Paulo falou aí, mas é forma de pessoas exercer sua profissão até hoje, viu, Luiz Paulo? Até atualmente, você tem em Porá mulheres, ou pessoas, né? Não é só mulher, mas normalmente é mais mulher que trabalha nesse tipo de coisa aí. Mas pessoas que estão lá ganhando a vida, tecendo fio e fazendo os tapetes, fazendo os tecidos e essas coisas nesse sentido. Então, você está vendo esse aqui, que é totalmente manual. Agora, veja esse aqui, que é mecanofaturado. Por que é mecanofaturado? Porque aqui ainda precisa de uma pessoa para essa pessoa fazer a força para a máquina funcionar. Só que é uma máquina bem maior, né? Faz uma coisa bem maior que essa aqui que está fazendo manual, certo? Agora, o que acontece? Até aqui é mão fazendo. Na indústria é diferente. E aqui nós temos esse menininho na indústria, certo? Essas rodas aqui embaixo, gente, elas estão mecanicamente acionadas e o processo está acontecendo e esse menino ele está ali apenas alimentando a máquina e quem está trabalhando de fato é a máquina. Seria a vapor, professor, então? Sim. Então tem um motor aí, tem um motor e esse motor faz todo esse processo girar. E o menino, como você está vendo, ele está aqui processando essa questão. Olhando aquelas imagens daquela menina, só ela lá fazendo, pensa quantas pessoas não seria necessário para tear, né, para fazer um tecido desse tamanho todo aqui, como você vê esse corredor dessa fábrica. Foi entendeu? por isso mesmo que muitos empregos foram perdidos também, sim, né, professor? Isso foi sim. num ponto negativo. A máquina faz sozinha, né? A máquina faz sozinha. Ontem, no nono ano, nós estamos fazendo a revisão dessa matéria aqui, tá? Então, ou seja, talvez no ano que vem nós vamos revisar essa matéria do mesmo jeito. E teve um dado lá, eu achei interessante, né? Porque agora nós estamos vivendo uma época, ou melhor, na Revolução Industrial estamos vivendo uma época em que se separa capital do trabalho. Sabe, separa o dinheiro do próprio trabalho. Como que isso acontece? Para você que é um trabalhador, ou você que vai ser um trabalhador remunerado logo na sua vida, para você ganhar dinheiro, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar. Na Revolução Industrial, aconteceu o fato de muitas pessoas ganharem dinheiro sem ter que trabalhar. E como que isso aconteceria? Apenas ela tendo a máquina. Ela é dona da máquina, a máquina que trabalha e o dono da máquina apenas ganha o dinheiro. Ou seja, o dono da indústria, né? Mas ele teve que comprar a máquina, ela é cara também, né? Sim, mas nós estamos falando a questão assim, do que gera o capital, né? Então, professor, você está com uma câmera ligada? Estou. Então, uma classe da sociedade, para gerar o capital, ela tem que ter o trabalho, fracasso. Outra classe da sociedade, ela nunca trabalhou, mas sempre teve o capital. Ela sempre teve o capital e ela comprou a máquina, mesmo sendo cara.
Ou qualquer coisa nesse sentido, né? E ela continua não trabalhando e, assim, se tornando rica, ao passo que muitas estão trabalhando 16 horas por dia e estão continuando pobres, né? É a situação aí social que tem por trás da questão. Quem chamou aí? Vocês podiam usar a mãozinha. Eu estou vendo algumas mãos erguidas aqui para fazer a leitura, eu acho, né? Mas pra tudo ler. bem. Sim, Professor, Quem quer pra mim comentar só aí? tá aparecendo eu e mais eu não tô vendo mais ninguém. É porque eu estou projetando a tela, né? Oi. Aí pode ser que você não veja mesmo. Eu estou vendo, vocês todos que estão com a câmera ligada aqui. Professor, mas o Teams atualizou e dá para Professor, ver várias telas aqui embaixo da Lá por baixo, apresentação. você rola lá embaixo, né? Pra mim também dá pra ver aqui, várias Verdade. telas. Então, Só que meninos, só com base- algumas, na verdade. Agora veja bem, com base nessa imagem aqui, vamos fazer a leitura agora. O primeiro item que nós vamos fazer hoje é a leitura de uma redação, ou de um trecho de uma redação de uma criança lá daquela época. E eu que estou vendo a Bruna com a mão erguida aí, então eu queria pedir para a Bruna, olha só, eu vou falar aqui o título e ela lê aqui debaixo da imagem aqui. Olha o título, trecho de uma redação escolar de um menino de 12 anos de idade. A maioria de vocês aí não estão longe dessa idade, né? Vocês estão muito próximos dessa idade aí. Então, ou seja, um menino, um menino mais ou menos da idade de vocês, um pouquinho mais novo que vocês, então, aí, 2 anos, 3 anos mais novo que vocês. Agora, veja, ele descreve o cotidiano dele. Esse menino de 12 anos, não quer dizer que é esse menino não, tá? É só uma imagem que representa o menino dessa idade que está trabalhando. E aqui, mas a redação é um menino que ele está enfiando linha nas agulhas dos teares, né? Lá nos anos de 1880. Pensa, gente, olha aqui. Em 1880 já tinha fotografia, assim. Ah, tinha, um pouco antes até, tá? Então, pensa bem, gente. Nossa, era muito difícil, né? Pra você pessoal, tirar a foto olha assim. aqui, escuta. A agulha tá lá, indo e vindo. O menino tem que colocar a linha na agulha. Pode acontecer dele deixar a mão dele lá, e o que vai acontecer com a mão dele? A agulha vai Furar. ficar na mão dele, ou, conforme for a máquina, vai perder a mão dele ali, vai engolir a mão dele ali na máquina. Então, ou seja, era um serviço de alto risco. Esse negócio que nós temos hoje de segurança do trabalho, EPI, né, que seria aquelas questões de proteção, etc., naquele momento é claro para a gente que não existe. Direitos humanos ainda tinha lá, professor? Foi nesse contexto que nasce, né? Foi um contexto um pouco anterior, na Revolução Francesa, os direitos humanos, a questão da política, e na questão trabalhista foi aqui na Revolução Industrial, viu, Gustavo? Mas é outro assunto. Então vamos lá, Bruna, por favor, leia o trechinho da redação desse menino aí, por favor. Assim que me levanto pela manhã, tenho que descer as escadas até o porão para começar minha jornada. São mais ou menos 5h30 da manhã. Aí eu tenho que enfiar as linhas nas agulhas dos teares até às 7 horas. E só então tomo café da manhã. Depois volto ao trabalho até a hora de ir para a escola. Quando a escola termina, às 11 horas, vou para casa e volto para as agulhas até às 12 horas. Almoço e volto a trabalhar até pouco antes de 1 da tarde. Retorno à escola, onde aprendo muitas coisas úteis. Quando chego em casa, trabalho até escurecer. Aí janto. Depois da janta, trabalho novamente até às 10 da noite. Às vezes, quando o trabalho é urgente, fico até às 11 da noite no porão. Depois digo aos meus pais boa noite e vou dormir. É assim todos os dias. Declaração feita por um oficial fiandeiro de algodão ao público de Manchester. Não, peraí. Às vésperas de greve. Esse não. Esse é o outro texto, tá, Bruna? Aí tem outro texto depois aqui de uma pessoa já adulta, né? E depois a gente vai ler esse aqui também. Mas, enfim, eu quis que a gente lesse aqui essa parte aqui, que é um menino quase mais novo que vocês. Aí só pra gente pensar, Professor né? do céu, e com essa rotina, né? De Enquanto chegar tem muitos de vocês aí que nem lavam um copo em casa, né? Enquanto tem muitos de vocês aí que nem varre a casa ou nem lava um banheiro que seja, olha a situação desse menino, claro que é pobre, né? Claro que nesse contexto aí, que tinha que trabalhar e aí ainda ia para a escola. E quando se fala aprender coisas úteis, será o que é essas coisas úteis, né? Então, veja bem, eu já respondo aqui.
São coisas que são simplesmente questões técnicas para que ele continue o trabalho, entendeu? Enquanto hoje você estuda coisas aqui na escola que vai te preparar para ir para a faculdade e depois que termina o colégio você vai continuar só estudando, muitas vezes, muitos de nós aqui, né, vai continuar só estudando para depois arrumar emprego. Esse menino aqui já está, mais novo que você, já está vivendo no emprego, né? E aí ao trabalho, essa questão dos urgentes que ela falou aí, que a Bruna leu, é a questão das horas extras. Então podia acontecer do menino, vou embora, vou jantar, mas agora tem que voltar para a fábrica, porque o dono da fábrica tem que entregar um serviço maior aí, tem que voltar lá e fazer hora extra. E depois dormir, no outro dia de madrugada, de novo, o mesmo serviço vai continuar. Certo? Então, é a situação aí. Professor, eles recebiam por essas horas extras, pode sim dizer? Não, eu acho que sim, a gente tem que registrar isso que sim, né? Agora, é difícil a gente precisar o que dava para se comprar com esse dinheiro, certo? Aí eu não dou conta de falar para você que é uma análise econômica um pouco mais detalhada, né? Mas tem mais elementos para se ver aí. Mas, de todo modo, era injusto. Era claro, porque ele não tinha dinheiro nem para comprar um sapato para ele trabalhar. Aí vai vendo aí a situação, entendeu? Vai vendo a situação aí que leva Sim, a questão obrigada. como está, certo? E aí tem um autor chamado Karl Marx, um alemão, e ele faz uma análise, né, muito, muito dura dessa situação em que essas pessoas viviam lá em Manchester, que é uma das cidades da Inglaterra, das que mais tinha indústrias, né? Uma cidade em que mais era um campo bem amplo desse tipo de atividade, certo? E aí, essa sala de aula era uma sala de aula que dava mais ou menos, num texto que ele conta essa história, né? Uma sala de aula que dava mais ou menos uns 5 metros quadrados, 5 por 5 metros, tinha ali mais ou menos umas 30 crianças, e o som que você ouvia lá delas era como se fosse um chiqueiro cheio de porco, só de fazendo esse som assim. O professor não tinha muito o que ensinar, fedia o espaço, porque a criança normalmente já saía da fábrica e já ia para a escola, depois saía da escola, voltava para a fábrica, então não tinha esse negócio de tomar banho e essas coisas todas, entendeu? Então faz uma descrição bem dura, né, e bem complicada da situação aí, certo? Mas aí você está vendo a rotina, e você está vendo aí um dos tipos de serviço, e são vários outros tipos de serviço que poderiam fazer, beleza? Então agora, isso aqui é o quê, gente? A parte dessa aula foi uma análise social do evento Revolução Industrial. Agora vamos olhar aqui alguns dados um pouco mais técnicos, né? Vamos voltar aqui mais ou menos no início aqui do texto que a gente está vendo, né? Então aí que nessa aula aqui agora nós vamos conversar sobre essas revoluções. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta revolução industrial, né? Daquele ponto de vista principalmente que a geografia coloca para a gente. Não sei se vocês já observaram aí, né? Nós temos, eu já coloquei no chat aí o link da chamada. Aí na medida que vocês conseguirem ir fazendo, vão fazendo. Quem não tiver chat, aí vai lá no pontinho lá, manda um pontinho no meu WhatsApp que eu respondo para vocês, certo? Então, não escreve nada no chat, por favor, não. Só um minuto. Não escreve nada no chat, por favor, para a gente fazer essa questão aí, certo? Essa questão de socialismo, capitalismo, a gente tem que entender um pouco melhor, gente. Entender muito melhor, porque nós estamos numa era hoje em dia de desinformação ou uma formação que o povo faz aí pelo Facebook ou pelo Instagram, e aí as pessoas começam a falar, não, eu não gosto, eu sou contra, eu não aceito, tal, mas sem muito entender as coisas como ocorrem, né? Então, ou seja, nós temos aqui muita coisa para a gente aprender ainda, eu acho, né, antes da gente discutir essas questões da forma que às vezes a gente vê o pessoal discutindo aí nessas redes sociais, certo? Então, ou seja, nós estamos falando agora, gente, do capitalismo. Nossa, professor, a sua chamada é bem precisa, hein? Só faz quem sabe mesmo da aula. Nós estamos aqui estudando o nascimento do capitalismo, né, praticamente. O capitalismo da forma que ele está configurado nos últimos tempos. Ninguém está falando de socialismo aqui ainda, tá? Mas vai aparecer momento nos nossos estudos que nós vamos tentar estudar o que é o capitalismo, o socialismo, certo? Então, meninos,
Vamos olhar aqui, olha, a primeira Revolução Industrial, deixa eu ver aqui as pessoas inscritas. A Bruna já tinha sido inscrita, eu já convoquei, ela já fez a leitura. Está abrindo aqui para mim logo já... Então, vamos lá, pode ser você, Maria Eduarda, por favor. O primeiro parágrafo aqui, olha, a primeira Revolução Industrial, por favor. A primeira Revolução Industrial representou uma nova organização no modo capitalista. Nesse período, houve um aumento significativo de indústrias, bem como um aumento significativo da produtividade, produção em menor tempo. O homem, ao ser substituído pela máquina, saiu da zona rural para ir para as cidades em busca de novas oportunidades, dando início ao processo de urbanização. Ótimo. Então, isso aqui é uma coisa que a gente já sabe, né? Um processo de que a indústria está na cidade, né? E aí as pessoas saem da zona rural, porque lá já não estava tendo mais condições de se viver, e já estava acontecendo os cercamentos burgueses, né? Aquelas terras que o povo morava na fazenda, os camponeses ali, morava de favor do senhor feudal. Os burgueses foram comprando essas terras e estão mandando esse povo embora, né? E aí você está vendo aí nova configuração, olha a palavra que aparece. Então, modo capitalista, certo? E aí, muitas indústrias, as pessoas foram para a cidade e o trabalho do ser humano foi sendo substituído pela máquina. Aí o Gustavo já falou isso aqui hoje uma vez, já falou em outra aula, a situação de que, à medida que o homem é substituído pela máquina, e aí eu fico lembrando, não sei se foi a fala de quem de vocês, de que se tornou a vida mais fácil, né? Tornou mais fácil porque não precisa mais do trabalho. Se não precisa do trabalho, o que vai acontecer? Não vou pagar o seu salário. Se não vai pagar o seu salário, o que vai acontecer? Aí vai morrer de fome, né? Porque aí não tem como fazer nada, né? Uma vez na escola que eu trabalhava, uma professora falou assim que, se for continuar desse jeito aí, nosso salário, essas coisas, eu vou vender pão de queijo que eu ganho mais. Aí a outra falou assim, você vai vender pão de queijo para quem? Se a situação para você que tem salário fixo está difícil, imagina para os outros que não têm salário fixo, onde vai ter dinheiro para comprar e pagar seus pão de queijo, né? Então, ou seja, eu vi esse diálogo uma vez lá, diante das crises econômicas que a gente vive, né? Aí sempre tem um empreendedor, o liberal, que fala, a pessoa pode fazer outra coisa. Tá, mas a pessoa não tem nem dinheiro para comer, né? Você sabia, até naquele dia que nós fomos provocados com essa coisa, né? Você sabia que tem gente que é tão pobre que não dá conta, não tem condições nem de procurar emprego? Sabia disso? Pessoas que na pobreza não tem uma roupa decente para poder ir lá e pedir um emprego. Ou não tem com quem deixar as crianças para poder ir lá e arrumar um emprego. Entendeu? Então tem situações, e eu não estou falando de pandemia, não, eu estou falando na vida mesmo, muitas pessoas que sofrem situações como essas, e as pessoas que não sofrem a situação, acham que essas pessoas estão com frescura, estão com desinteresse, estão com preguiça, e outras coisas nesse sentido. Então a gente tem que tomar cuidado. Professor, então, o que eu pude entender desse diálogo dos professores foi assim, se a crise está ruim para a gente, com salário, imagina para eles, né, professor? Que nem uma roupa para ter direito tem, né? Então, só vai piorando, né, a situação. E essa questão toda foi posta por quem? O modo de produção capitalista, entendeu? Que desempregou um monte de gente, mas colocou muito mais produto para ser comercializado, né? E, nesse sentido, as pessoas vão se endividando, né? E o processo acontecendo. Jordana? Professor? Sim. Professor, eu não lembro qual ministro da Inglaterra que tinha. Não me entendi. Que ele fumava cachimbo, parece, professor, para ter tipo um símbolo que ele não gostava de cachimbo, ele admitiu isso, que ele não gostava, mas ele fumava só para não dar a ideia de que ele era capitalista. Tá. Em vez de fumar cigarrete, como é que chama? Charuto. Charuto. Certo. Professor. Jordana, fala, Bruna. Diante disso que o senhor falou, que existe gente tão pobre que não tem dinheiro para ter roupa, e também, no caso, tem um pouco do preconceito, né? Por conta que a pessoa vai lá, ela não tem roupa, ela vai tentar uma entrevista de emprego, e aí, normalmente, as pessoas que não estão, pode assim dizer, bem vestidas, normalmente elas não conseguem as vagas, né? Sim, porque a questão da aparência, né? A aparência conta muito.
Conta muito aí. Tem gente que tem situações... Aqui mesmo, professor, teve um menino que foi, não porque não tinha condição de comprar roupa, mas ele foi, vamos dizer, com uma roupa mal vista pela sociedade, que é aqueles bermudão, camisa longa. Aí o cara mandou ele estudar, professor. Se bem que isso é um pouco diferente, né? Que aí tem... Nós estamos falando da questão de que é condição social e outra questão é a cultura, né? São 2 pontos aí. É claro que nada define, a questão da cultura não define ninguém, eu concordo com o ponto que você acabou de colocar. Mas nós estamos falando daquele da questão maltrapilha mesmo, que aí tem uma roupa lá, essa roupa está encardida, né? Essas situações assim. Mas agora eu queria pedir para a Jordana, né, do 8º B, para fazer a leitura aí do 2º parágrafo da parte da primeira Revolução Industrial. Esse processo culminou no crescimento desfreado das cidades, na marginalização de boa parte da população, bem como em problemas de ordem social, como a miséria, violência, fome. Nessa fase também a sociedade organizou-se em 2 polos. De um lado, a burguesia, e do outro, o proletariado, né? Então, o que significa para proletariado? Nós fizemos aquela tarefa na última aula. Trabalhadores. São os trabalhadores, né? E aí, o burguês, normalmente, é o capitalista, né? É o dono da fábrica e tal. E aí, aquela questão. Nós temos o que aí? Esses 2 polos. É uma luta de classes. De um lado, o pobre, e do lado, um trabalhador. Normalmente, o trabalhador é pobre, normalmente, né? Isso nós estamos falando da maioria deles, né? E do outro lado, professor, o rico. Porque quem recebe dinheiro, quem recebe mais dinheiro, geralmente, na fábrica, não vai ser aquele trabalhador, nem o gerente vai receber tão bem quanto o dono da indústria. Com certeza, né? Com certeza mesmo. Então, essa que é a coisa. E de lá para cá, nós temos essa luta, né? Essa luta de pobres contra rico, de rico achar que pobre é preguiçoso e de pobre achar que rico é ganancioso, né? E aí nós ficamos nesses impasses que existem aí. Mas, enfim, nós já explicamos, né? Já está definido Professor, nesse essa questão termo de socialismo social. e capitalismo, a gente vai tipo assim, aprofundar, tipo, governos socialistas contra governos capitalistas. No 9º ano. Nossa, estou doido para estudar isso, professor. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai conversar sobre esse assunto, tá? Então, e lá no 2º ano do ensino médio também. Então, olha só. Aqui, uma das... Deixa eu fazer uma pergunta, né? E você me responde. Nós estamos falando dessa aula que é consequência da Revolução Industrial. Cite aqui algumas consequências só nesses primeiros 2 parágrafos aqui que nós lemos. Desemprego. Jordana, eu tô lendo aqui seus lábios, Jordana, mas eu não estou entendendo direitinho o que você está falando. Se você ligar o áudio, eu vou saber. Então, desemprego, o que mais? Vamos lá, meninos, por favor. Pode ser dado como uma rivalidade, professor, entre a burguesia e os ricos? Ou a burguesia e os pobres? Desculpa, eu não entendi. O que você colocou? Pode ser a rivalidade? Ah, sim, luta de classes. A questão aqui dos 2 polos, cadê? Os 2 polos, de um lado é a burguesia... Professor, a Revolução Industrial também trouxe o mecanismo de máquinas, né, professor? Máquinas a vapor, depois veio as novas tecnologias. Certo, mas eu estou pedindo aqui as consequências aqui, porque isso aí foi o quê? Foi o motivo da Revolução Industrial, porque se não tivesse acontecido a máquina a vapor, nós não teríamos Revolução Industrial. Certo, Gustavo? Agora nós temos crescimento das cidades. Aí nós temos consequências. As consequências, então, uma delas é essa crescimento e superpopulação da cidade. Né? E traria o processo... Aí no texto, professor, também cita miséria, violência, fome. Então, aqui, êxodo rural, né, a saída dos campos para a cidade, marginalização, né, miséria, professor, como você acabou de dizer. Eu tinha falado sobre que era a ordem social como a miséria, violência e fome. Problemas de ordem social. Ela viria da onde? Tipo assim, entre esses 2 grupos teria violência.
De todos os jeitos. Aí você tem, então, aumentou a marginalização, aumentou os desempregados e a pessoa tem necessidades, começou a roubar, né? Aí, tendo roubo, aí tem polícia, tem que prender, tem que bater, tem que matar, sabe? Aí toda essa situação foi sendo gerada de violência e caos e desordem, bagunças e problemas mais nesse sentido aí. Certo? Entendi. E também problemas que faz parte da aula da semana que vem, eu acho. É questão de pessoas que começaram a lutar por leis trabalhistas e começou a quebrar as máquinas, fazendo greve, entendeu? E aí também mais problemas. Violência do trabalhador contra as máquinas. E o que aconteceu com isso? Violência do sistema contra esses grevistas. Por exemplo, veio lá lei da pena de morte para quem quebrava as máquinas intencionalmente, certo? Então você vai vendo aí o cenário sendo configurado. Pessoal, a próxima pessoa aqui, o Rodrigo Venâncio. Rodrigo, você Sim, podia senhor. ler já de uma vez só o primeiro parágrafo aqui, depois a Aleph já prepara para ler o segundo parágrafo. Aí lê os dois. O Rodrigo logo em seguida a Aleph, por favor. Tá bom. Já pode ler? Por favor. A segunda revolução industrial teve como principais consequências, mediante mediante o maior avanço tecnológico, o aumento da produção em massa em bem menos tempo. Consequentemente, o aumento do comércio e modificação nos padrões de consumo. Muitos países passaram a se industrializar, especialmente os mais ricos, dominando então economicamente diversos outros países. Expansão territorial e exploração de matéria-prima. Pronto, Aleph. Pode ler? Por favor. O avanço nos transportes possibilitou o maior e melhor escoamento de mercadorias e trânsito de pessoas. Surgiram as grandes cidades e com elas também os problemas como superpopulação, aumento das doenças, desemprego e aumento de mão de obra barata e novas relações de trabalho. Professor, antes de o senhor começar a concluir, eu queria fazer uma pergunta. Essas doenças aí, aumento das doenças, seria por causa das condições que as pessoas estavam, como aquela foto daquele menino, entre a fábrica e a escola, tipo isso? Questões sanitárias, né? Você pode usar a palavra questões sanitárias. Então, não tinha esgoto, Sim. não tinha rede de esgoto, não tinha local para se fazer a higiene, e essas coisas todas. Nesse sentido aí, as pessoas estavam muito mais expostas, né? Às bactérias, aos vírus. Sim. Foi nessa época que aconteceu o grande fedor de Londres? Uhum. Porque não tinha esgoto? Sim. É esse ponto mesmo. E também outras doenças no ponto de vista até sexual, sabe? Nossa, professor, se a gente for ver essa época sexualmente mesmo, transmitidas. imagina, professor, gripe espanhola, imagina isso. Nossa. Justamente. A gripe espanhola foi num contexto um pouquinho antes, é 1820, né? Sim. Então, olha só. Aí, primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Segunda Revolução Industrial nos outros países ricos, certo? Então, a segunda Revolução Industrial, a definição mesmo que nós temos que guardar aqui e que eu vou cobrar na prova lá num VOF lá, tá? Então, é essa situação de outros países ricos se industrializarem. Estados Unidos, por exemplo, era apenas uma colônia da Inglaterra, não era? Só que sim, por isso que veio o inglês deles, né, professor, também. E aí os Estados Unidos já estava independente da Inglaterra e, nesse dado momento aqui, os Estados Unidos já estava quase mais rico que a Inglaterra, certo? E aí os Estados Unidos entrou na Revolução Industrial também, mas na crise do capitalismo, porque como gerou muito mais produção, como
criaram máquinas muito mais potentes, dispensaram muito mais trabalhadores e sobrou produto. O que os Estados Unidos fez? Começou a fazer o que a Inglaterra fez uma vez. Começou a fazer o que Portugal e Espanha fez uma vez, lá nos anos 1500. Portugal e Espanha invadiram outros territórios, né? Agora nós estamos aqui nos anos 1800 e tantos, precisa de novo de buscar mais matérias-primas e buscar mercados consumidores dos produtos. Professor. Só um pouquinho, Gustavo. Aí esses países, então, começaram a invadir novamente os territórios, principalmente África e Ásia. E aí Estados Unidos foi, então, colonizar novos países. A atividade do Estados Unidos chamou-se de imperialismo, certo? E a atividade dos demais países chamou-se de neocolonialismo, certo? Novo colonialismo ou imperialismo. Tudo isso aí significa o quê? Expansão territorial e exploração de matéria-prima em outros locais, certo? Então teve a industrialização, mas aí não tinha a matéria-prima, precisava de buscar em outros lugares onde tinha matéria-prima e não tinha industrialização, certo? Onde tem industrialização não tem matéria-prima, porque já acabou. E aonde é pobre, não tem industrialização, normalmente é rico de matéria-prima, né? E aí também lugar para que se possa vender os produtos que estão sendo produzidos. Pois não, Gustavo? Professor, essa revolução industrial ainda ocorreu na época que ainda era império, enquanto era Império Brasil. O senhor sabe me dizer se o Brasil participou disso? Participou com certeza no processo de maquinofatura. Assim, eu estou falando na segunda etapa, professor, assim, de países assim, um pouco mais desenvolvidos. Nós estamos falando de segunda etapa aqui no ano 1880, né? No Brasil, nós vamos registrar isso também no nono ano, tá? 1930, aqui no Brasil, certo? No período da República, no segundo período da República aqui no Brasil. Que aí nós tivemos aí uma leva da Revolução Industrial por aqui. Mas nós passamos aqui por consequências, tá? Enquanto foi se industrializando... Agora, Gustavo, uma sacada interessante que você acabou de trazer aí. Enquanto foi industrializando lá na Europa, o que foi acontecendo com aquele povo que só trabalhava braçal? Eles foram ficando sem condição de trabalhar. Para onde mandaram esse povo? Por exemplo, o Brasil. Só que aqui no Brasil tinha um povo que já trabalhava na terra. Quem que era? Agricultores, né? Não. Os escravizados. Barões do café também. Os escravizados. Ah, não, estou falando quem trabalhava de fato, né? Os escravizados. Então, você está vendo que, para chegar esses estrangeiros aí, poloneses, ucranianos, italianos, alemães, chegaram para cá, principalmente da região sul do nosso país, certo? Eles chegaram para trabalhar na terra e foi mais um dos motivos econômicos para ter a abolição da escravatura aqui no Brasil. Porque aí foi alterando, né, a mentalidade das ideias liberais e alterando a forma de... Professor, a forma de produção aqui no Brasil. Eu certo? tenho uma dúvida sobre isso. Então, a abolição da escravatura do Brasil foi mais por termos econômicos, certo? Não, com certeza. Políticos então, eles não estavam nem aí para direito humano, não de escravo tem nada nenhum, né? questão social, não tem nada disso. Porque se tivesse, tinha resolvido a situação deles lá, dando pelo menos condições para eles viverem. E nunca foi dado isso até agora. É porque tem gente que eu conheço que ainda pensa que é por causa, tipo assim, ai, tadinho dele. Não pense que a princesa Isabel era boazinha nesse ponto, não. E no outro eu não sei dizer também, né? Se as condições econômicas não tivessem favorável a fazer isso, provavelmente ia durar até 1900, né? Ou muito mais, né? Mas o fato também é que o Brasil era o único país que ainda tinha escravatura aqui ainda, sabe? Na América. Na América toda, o Brasil era o único que ainda não tinha tido a abolição da escravatura. Ô, professor, mas essa abolição, ela foi, claro, para se, né, se auto-beneficiar, né? Porque o governo, foi sim. Mesmo. Sim, o governo e as relações econômicas aí com os arrendatários de terra e essas outras classes aí. Mas foi um processo longo também, tá, gente? Foi muita coisa. No segundo... em agosto para frente, a gente vai estudar um pouco esse assunto aqui já.
Agora aqui, ó, vamos para a terceira revolução industrial, né? Então, deixa eu ver aqui. O primeiro parágrafo, eu queria que o Gabriel e o segundo, a Heloísa Paixão, tá? Já se prepara aí, o Gabriel lê o primeiro e logo o próximo, a Heloísa já pode ir na sequência. Gabriel, oitavo C? Pode começar? Por favor. A terceira revolução industrial e nova integração entre ciência, tecnologia e produção possibilitou avanços na medicina, a invenção de robôs capazes de fazer trabalho extremamente minucioso e preciso. Houve avanços na área da genética, trazendo novas técnicas que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Possibilitou diminuir as distâncias entre os povos e a maior difusão de notícias e informações por meio de novos meios de comunicação. O capitalismo financeiro consolidou-se e houve aumento de número de empresas multinacionais. Posso ler, Heloísa, professor? por favor, se estiver entre nós, manifeste-se. Posso começar a ler, professor? Por favor. Já vou avisar de novo que eu não sou muito boa para ler, eu tô melhorando já. Tá melhorando, então, e você só vai melhorar treinando, né, Heloísa? Sim. Tá, pera. E não menos importante, todas essas transformações possibilitadas pela Revolução Industrial como o todo transformou o mundo para o homem relacionar-se com o meio, apropriação dos recursos naturais para viabilizar as produções e os avanços tecnocientíficos. Nossa Senhora! Tá ótimo. Tem causado grande impacto ambiental. Beleza? Então, o que você Professor, então dá para ver que a evolução trouxe várias consequências assim, positivas também para aqueles capitalistas donos de tudo, e também negativas para o meio ambiente, para os artesãos que antes trabalhavam manualmente. É uma coisa bem difícil. Justamente, esse é o ponto mesmo, né? Então, olha, situação aí... Professor, sim. É o mesmo exemplo de, tipo assim, uma pessoa tá com fome, com sede, só que o senhor dá uma comida para ela, só que ela vai estar com sede. Basicamente, saciou uma necessidade, que foi a necessidade da tecnologia, mas ainda do mesmo jeito tá meio que deixando faltando outra coisa, que é a parte da nossa fauna e flora, que é a vida aqui na Terra, né? As funções ambientais. Mas tem a questão da desinformação. Começou com a desinformação, né, Luiz Paulo? Porque o que acontece? Hoje nós já temos aí uma série de situações que a gente polui, na indústria, polui a água, mas eles fazem o tratamento da água para devolver a água para o rio, para o riacho e para o córrego, né? Então faz todo um procedimento aí para que essa coisa aconteça. Quando eles viam que saía fumaça lá na fábrica e olhava assim para o céu, a fumaça sumia, né? Então ele pensava, então desapareceu, não tem problema, né? Não tem aqui poluição. Só que a gente sabe que... Mas eles não sabiam que eles iam para a camada, né, professor? De ozônio, que tem uma e acabar atmosfera, afetando. né? E aqui não tem fora. Quando você fala assim, vou jogar o lixo fora, não tem fora. Você está jogando ele ali, mas ali está dentro do meio ambiente no qual nós vivemos, né? Então, ou seja, se é fumaça, vai para a camada de ozônio aí e vai acumulando, né? O fato é... Eu vou usar essa desculpa com a minha mãe, professor. Gustavo, joga o lixo fora. Não tem fora, mãe. Mãe, não tem fora. Porque ou você está dentro da casa, ou você está lá na rua, mas tudo é a sua casa, o seu habitat, né? O seu habitat no qual a gente está vivendo aí. Então, essa que é a ideia do impacto, né? Do impacto ambiental que a Revolução Industrial acabou causando e está causando cada vez mais. Mas o fato é, viu? O primeiro lixo produzido pelo primeiro ser humano ainda está aqui.
entendeu? Ele não sumiu, ele não desapareceu. Ele, no máximo, se transformou em outra coisa, né? Mas ele está aqui. E o lixo que eu estou produzindo hoje vai continuar sendo produzido, vai continuar existindo por aqui, enquanto existiu aqui. É um ciclo, né, professor? O ciclo muda, né? Mas é uma coisa que tá, né? Eu fico preocupado com essa questão ambiental e, sei lá. Eu tenho meu filhinho de 3 anos, às vezes ele come alguma coisa e não quer comer mais, eu já estou começando com aquela historinha, né? Pensa que as crianças estão passando fome, né? Você não tem direito de jogar comida fora, porque tem gente passando fome. Então, enquanto a gente não tem comida para comer e você está jogando comida fora, isso é um abuso, isso é um absurdo, isso é um crime, né? Porque tem que ter justiça e pelo menos você preserva aí essa parte, né? E aí você tem tudo que você compra hoje em dia, as embalagens e tudo mais, né? É um exagero de plástico, é um exagero de papel. Não, professor, e esses plásticos, muitos que demoram, às vezes, milhares de anos para ser decomposto, ou se não 100 anos. Então, decomposto, né? Não desaparecer. Ele Transforma em outra coisa aí que a gente está vivendo, né? E vai vivendo e tendo contato. Então, enfim, aí você veja a questão das mudanças na área genética. Aí pergunta por que então, o historiador não entende que isso aqui é uma terceira revolução industrial. Porque isso tudo que aconteceu aqui está dentro da mesma dinâmica do que aconteceu lá atrás, há 100 anos e há 200 anos. Mesma dinâmica, então tem que avançar. Se eu tenho hoje um celular e esse celular é Android, já tem um outro celular que é não sei o quê. Por quê? Porque é uma evolução daquele tijololinha, né, daquele tijolãozinho, aí foi melhorando, não sei se é melhorando, mas evoluindo, né? Foi colocando mais recursos que são possíveis. E aí tem celular que tem tanta coisa que a gente pode fazer, reconhecimento facial, reconhecimento de voz, câmeras, reconhecimento de movimento e tal. Só falta uma coisa, um celular que a bateria dura, né? O resto, eles fazem Eles também não faz café ainda. Ainda então, tem que fazer. Faz café, faz picanha na chapa, né? Faz um monte de coisa. Professor Caio. Mas mesmo assim, viu, Gabriel? Você tá querendo demais, professor do Deus. Não, mas mesmo brincando, pelo celular, tem aplicativo que aciona a cafeteira, aciona lá a máquina de dá para controlar a casa toda com então, isso. Então tem os aplicativos e Professor tem a tecnologia para essas coisas todas. Mas, enfim, só um minuto, tá? Enquanto a geografia, como eu disse para vocês, entende isso como uma nova revolução, a história entende que isso é apenas uma continuidade, né, sem uma ruptura, não teve uma mudança aí tão drástica, né? Mas o fato é que esses elementos todos, na questão da medicina, da genética, da robótica, na questão da comunicação, né, difusão de notícias, informações aí, e também, aí só um pouquinho, tá, Luiz Paulo? E também uma forma de ganhar dinheiro com dinheiro, né? Nós falamos já um dia aqui, não foi? Então nós temos o capitalismo industrial, no qual eu produzo o produto, vendo o produto e ganho dinheiro, e eu tenho o capitalismo financeiro. Eu tenho dinheiro e ganho dinheiro com o meu dinheiro, sem eu ter produzido nenhum produto e sem muito menos eu ter trabalhado, né? A partir do sistema financeiro de juros, aí, a partir de investimentos e a partir de financiamentos, né? De empréstimos. Professor, a gente até falou disso na aula passada. Gustavo, agora é o Luiz Paulo, depois você, depois o Gabriel, tá? Professor, eu queria dizer duas coisas. A primeira coisa o senhor sabia que o plástico ele demora 400 anos para se degradar, certo? Certo. Então, o primeiro plástico que foi inventado pelo homem, eu estava vendo isso em um podcast, professor. O primeiro plástico que foi inventado pelo homem no mundo não faz nem 400 anos. Então, o primeiro plástico está aqui na Terra ainda. O quanto que o lixo demora para poder se desfazer e o quanto de lixo, o quanto de plástico que a gente produz. Né? Então, se todo mundo tivesse essa noção, provavelmente no futuro, quando a gente tiver 50, 60 anos, seria melhor. E, professor, a outra coisa que eu queria dizer só que eu não estou lembrando agora. Tá, depois você retoma. Gustavo. Professor, o senhor dizendo disso de quem tinha dinheiro ganhar mais dinheiro, isso aconteceu muito, a gente já citou isso, com os burgueses, que antes da Revolução já tinham dinheiro, e chegou a evolução e ele já tinha aquele dinheiro deles para investir em máquinas que iam gerar mais dinheiro. Certo. Gabriel.
Gabriel não quer falar mais, não? A única coisa que eu queria ressalvar, tá, o Gustavo, é a questão assim, de que o burguês tinha um dinheiro, investiu em máquina, produziu e teve mais dinheiro, beleza. Só que com a evolução do capitalismo, não precisa da máquina e não precisa do produto. O próprio dinheiro investido aí a juro gera mais dinheiro, capital que gera capital. Tipo agiota, professor. Tipo agiota, tipo investidor em alguma operação de alguma empresa, né? Nesse sentido aí, que tem o retorno do capital que ele investiu com juros e etc. Participação no lucro das empresas. Então, é parte dessa evolução do próprio capitalismo nesse processo. E aí, você mesmo, Gustavo, agora já pode continuar aqui o elemento da quarta revolução industrial. É esse atualmente, professor? Isso. Atualmente, as alterações provocadas pelo meio ambiente têm sido amplamente discutidas pelas comunidades internacionais, órgãos e entidades, que expressam a importância de mudar o modelo de desenvolvimento econômico, que explora os recursos naturais sem pensar nas gerações futuras. É o caso da quarta revolução industrial, em que novas tecnologias estão fundindo os mundos físico, digital e biológico, de forma a criar grandes promessas e possíveis perigos. Um grande exemplo dessa situação, que nós acabamos de ver na quarta revolução industrial, nós estamos tendo a experiência aqui na forma que nós estamos tendo aula nesse momento. Entendeu? Quando eu tinha a sua idade, quando eu estava na série que você está hoje, gente, eu tinha um professor, ele já morreu, o seu Laudelino, né? Então, às vezes a gente ficava uma aula inteira para ele conseguir ligar o videocassete. E eu acho que videocassete, muitos de vocês nem sabem o que é mais, porque há muito tempo nem existe por aí mais, que era uma fita grande, fita cassete que punha lá, e aí o treino rodava, aí a fita enroscava, e era uma coisa, a gente não assistia um filme no videocassete. Se a pandemia ocorresse naquela época, professor. Não, aí não acontecia nada, né? Assim, nós estaremos em casa e tal. Mas deixa eu terminar aqui, só concluir, porque eu tenho uma sequência de fatos que eu queria mostrar para vocês nessa situação aí. Então, para ver um filme lá, e o videocassete é uma coisa que tinha na escola, e olha lá que se tivesse, de todos os alunos da escola, 2 que tivessem videocassete em casa, porque era uma coisa que não existia. Era caro, né? Só na escola tinha e mesmo assim não funcionava. Aí teve a era dos DVDs, aí teve a era um que eu nem vi, né? Que é o MD, sei lá, tinha um DVD, depois MD, e hoje não tem nada disso. Por quê? Um simples item, tipo Netflix, fechou todas as locadoras de filmes da cidade, de todas as cidades, entendeu? Então tem uma alteração simples e essa alteração faz com que uma mudança... Professor, hoje eu quero ver filme, hoje eu quero ver um filme ou um vídeo na televisão, por exemplo, se o senhor quer ver um vídeo e já quer pesquisar direto no celular para reproduzir na televisão, aperta na sala de TV que já reproduz. Ou se o senhor conseguir reproduzir na TV Smart, melhor ainda. Então, aí tem a TV Smart, aí tem todos esses equipamentos que estão preparados para essa situação. Deixa eu só concluir aqui, pessoal. Eu não sei se esse problema é só eu que enfrento ele, mas tem hora que eu vou procurar um filme que eu tô querendo assistir, sei lá, desde quando, e não aparece. Não, mas aí, tem toda uma questão comercial aí. Tem, no Telecine não tem. Tudo que eu procuro não tem. É uma questão comercial. E depois tem vezes que ele aparece aí, porque aí ele está comercialmente procurado, etc. Mas deixa eu só concluir aqui, pessoal. Então, o que acontece? Professor. Quando eu estava já... Só um minuto. Quando eu estava já na faculdade, a gente não podia confiar em internet. Né? Então, se eu dependesse de internet... Se bem que, quando eu estava na faculdade, nem internet no celular a gente não tinha 3G. Essas coisas assim. Era só em lugar que tinha internet, a internet cabeada. A DSL, que era o nome, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, dar aula mesmo aqui no Ariston, lá em 2010, né? Eu tinha um computador, um netbook, e era uma novidade. As pessoas olhavam que você tem coragem de trazer isso para a escola, Caio. Sabe, assim, era aquele receio, aquela coisa toda naquela situação. E aí, foi avançando, foi melhorando as nossas condições de internet. E aí, nos últimos 3 anos só, tem 3 anos, que eu tenho coragem, eu tinha meus dados móveis, eu usava para projetar filme dando aula, ou lá no colégio, ou lá na faculdade. Então, eu não preocupava com baixar o filme
para me poder passar o filme na escola, porque eu confiava no YouTube, confiava na internet e as coisas funcionavam, né? Claro que tinha um preço para isso acontecer. E atualmente, olha a situação. Com a pandemia, nós estamos aí com aula 100% online, todo mundo conectado na internet, eu conectado na internet, os dados sendo transmitidos, a minha voz sendo transmitida, a minha imagem sendo transmitida, a projeção da minha tela com o texto sendo transmitido, né? E aí nós temos essa revolução toda num processo aí que acontece. Mas o que é o problema? Beleza, nós estamos resolvendo, né? Nós estamos aqui com tanto... Só um minuto. Nós estamos aqui com quase 50 pessoas assistindo a aula, né? Mas a turma de vocês são quase 120 pessoas. Então, cadê as 70 pessoas? Aí são aquelas que não teve dinheiro para pagar a internet esse mês. São aquelas que não teve condição de comprar um aparelho que dá para entrar na hora de aula. São aquelas que estão tendo que trabalhar para ajudar no sustento em casa, né? E tantas situações, né? Porque nós temos já um avanço, uma possibilidade que, como você diz, Gustavo, pensa se a pandemia fosse quando eu estava no 9º ano, no 8º ano. Então, ou seja, estava tudo travado, né? Agora, já está nesse tempo, 50 que têm o acesso, mas tem 70 sem o acesso. Claro, tem aqueles que estão só desinteressados, mas tem aqueles que simplesmente não têm a condição. Entendeu? Então, aí são esses fatos aí. Quem gostaria aí, na ordem, que gostaria de falar? Eu acho que o Gabriel queria falar, o Gustavo, a Maria Eduarda. Aí vocês podem se organizando aí. Vai lá, Gabriel, Gustavo, Maria Eduarda. Sim, professor. Sim. Você falando lá da Netflix lá, né, que acabou com a locadora. Não só a Netflix, mas também a pirataria, os filmes online, porque hoje, o senhor já ouviu falar da TV Box? Sim. Pois é, tem um aplicativo chamado Toksky, e ele aparece todos os filmes mesmo, qualidade ótima, e é tipo, já tem até o Kong, velho, Godzilla já, hoje eu já assisti 3 vezes já, e isso aí é mais muito boa. Aí eu falo, hoje tava aparecendo uma entrevista lá, né, uma senhora que ela é dona de uma locadora. Hoje ela falou que já faz 7 meses que ninguém entra na locadora lá. Vai fechar, né? Não tem jeito. Então. Gustavo. Não, professor, eu não queria falar nada, não. Pode prosseguir. Maria Eduarda. Professora, eu só queria tocar no assunto que o DVD, ele não é tão antigo assim, né? Porque até eu via desenho, eu lembro que eu via a Galinha Pintadinha em DVD. E você tá achando que você é novinha, Maria Eduarda? Mas, Duda, me explica o porquê que você vai pagar em uma coisa sendo que você já tem telefone de graça, para poder ver coisas de graça. Só um minuto. Telefone não é de graça, não. Agora é o Ricardo, por favor, gente. Eu tô falando assim, o DVD, ele não é tão antigo. Ricardo, tá? Professor, se eu não me engano, quando eu morava na minha casa antiga, eu lembro que eu tinha uma caixa, e nessa caixa eu lembro que tinha umas fitas, sabe, as fitas antigas lá que colocava para rodar. E eu lembro que eu não sabia que era para aquilo. Aí eu lembro que eu fiquei em dúvida, aí eu não perguntei para minha mãe, mas eu lembro que eu tinha estragado aquilo por causa que eu fiquei puxando. Aí também eu lembro que eu ficava indo onde a gente alugava DVD, sabe? Lá na locadora. Eu lembro que eu ia lá quase toda vez assim para alocar. Escolher, e aí nesses dias eu tava olhando assim, nem tem mais aberto. Não tem. No Coral, acho que não tem mais nenhuma. Luiz Paulo. Luiz Paulo, tem que Opa, professor, eu queria comentar aqui. Tipo assim, eu queria dizer, voltando àquele assunto da Maria Eduarda, eu não queria dizer que o celular era de graça, mas, tipo assim, vamos supor que o senhor gastou o dinheiro no celular e tal, pá. Aí, vamos supor que depois que o senhor comprou o celular, o porquê que o senhor vai comprar um DVD, sendo que, tipo, o senhor tem YouTube, se o senhor quiser, tem sites na Google Play mesmo de ver filme de graça, que tem vários filmes bons, filmes lançamento que, tipo, DVD eu acho que professor, pra falar a verdade pro senhor, eu acho que a indústria de DVD vai falir em menos de 20 anos.
Não, já faliu, já faliu. Maria Eduarda, só a resposta e depois a Heloísa para a gente terminar, tá? Isso aí foi um assunto que eu comentei, porque, tipo, o DVD, em comparando aos outros meios, ele não é tão antigo assim. Foi isso que eu quis dizer. Certo. Heloísa Paixão? Senhor professor, posso falar uma coisa aqui que é sobre esses DVD? Eu queria. Eu acho que nós podíamos suspender, porque vocês estão falando. O que nós queremos entender aqui nem é tanto achar vídeo, saber onde acha vídeo, essas coisas. Porque isso aí a gente já sabe, né, gente? A gente sabe que tem aplicativo, sabe que pela internet a gente invade as coisas, né? Tem a Sky Gato, por exemplo, né? Um aparelho que consegue pegar o sinal da Sky ou da Claro TV, que está lá no satélite e traz aqui para sua casa, a partir de um roubo, inclusive, até, né? Pela internet. Mas, enfim, o que nós estamos querendo entender é que tem um contexto, e esse contexto chama-se Revolução Industrial, entendeu? A indústria evoluiu a ponto de fazer com que, sem um fio, sem nada, chega a informação que eu quero aqui no meu celular e tem tudo aquilo que eu preciso, né? Até para consultar, fazer uma consulta com um médico, hoje em dia nós estamos tendo a condição aí. Por quê? Olha aquela informação que está lá no finalzinho do texto. Olha, estamos ligando a condição do nosso mundo físico, a questão física, a questão biológica e a questão digital, da comunicação digital. Entendeu? Então, as pessoas não têm mais barreira. A gente pode fazer aqui cada um de vocês, no lugar onde vocês estão, nós estamos reunidos aqui agora, olhando um olho no olho, escutando a voz e tudo mais. Isso está claro para todo mundo, né, gente? A gente vai, então, parar por aqui. E na semana que vem, na sexta-feira, a gente vai ver aqui o resuminho que falta, né? E vai ver aquele depoimento do homem lá, o fiandeiro de algodão de Manchester. Certo? Então, vamos encerrar a aula por hoje. Professor, por que na chamada o senhor colocou o nome do professor Túlio junto? É porque tem uma das disciplinas que eu trabalho e eu e ele junto. Ah, tá. Uhum. Tchau, professor! Eu queria saber uma última coisa. Por que os comércios aqui de Torá, de locadora de DVD, fechou? Uai, essa questão, o pessoal parou de alugar filme, né? Não precisa mais alugar filme. Vê pela internet. Uma das locadoras que eu geralmente via, que é perto de uma papelaria, tinha o filme que eu queria. Aí eles fecharam, né? não pude. Tchau, professora. Até a próxima. Deixa eu te falar, professor. Tá. Professor, até mais. Tchau. Com Deus. Amém. Fala, Heloísa. Peraí, professor. Lembrei que eu ia falar, eu tinha esquecido. É porque assim, ó, como nós estava falando sobre a matéria que teve lá na aula, sabe? Na atividade que o senhor passou, eu já fui e fiz no meio da aula, com o senhor explicando. Eu já fiz e mandei no meio da aula. Muito bom. Tchau, professor. Fique com Deus. Amém. Tchau, professor. Tchau, tudo de bom.